Vamos falar hoje de Jacques Rancière. A gente tinha começado a última vez a apresentar a obra dele. Ele nasceu em 1940, né? Então ele é já aposentado. Ele trabalha em Paris, mas mora na Bretanha, que é minha região natal, a terra de Asterix, para quem conhece. Só que ele é mais no oeste até dessa terra, que é mais selvagem, mais bonito, mais afastado. E ele passa também muito tempo em Paris, na Biblioteca Nacional, uma, uma, uma pessoa famosa dessa instituição, no seu momento. Isso é Jacques Rancière, e vamos começar imediatamente a falar da obra dele. Eu vou começar uma pequena problematização, da maneira seguinte. Então, eu fiz o melhor possível para dar uma apresentação clara. Basicamente, esse sumário do livro O Tempo da Paisagem, assim que eu traduzo assim, mas ainda não tem tradução. Nas origens, a origem as origens, não sei, da Revolução Estética, não sei como eu teria que traduzir. Eu vou fazer uma introdução e conclusão que vão falar da introdução e conclusão do livro, mas um pouco mais. Também são introdução e conclusão com adições pessoais. E aí, o sumário é o próprio sumário do livro, simplesmente. Ok? Então, hoje, se lembra, eu vou me propor de apenas falar em geral. Normalmente, a Michelle vai rebater um pouco no final para talvez adicionar um pouco de pimenta de especialista, mas hoje a minha ambição é muito geral, é de dar uma bússola para se orientar dentro da obra e, em particular, dentro desse livro. Okay? Aí eu reivindico, então, uma abordagem mais superficial hoje. Bom, depois passaremos no estudo de detalhe com não vou dizer capítulo por capítulo, mas será de 2 capítulos em 2, assim, ok? Então, qual é o que a gente pode já dizer a introdução? Esse livro ele faz parte de um momento, né, de reflexão que começou nos anos 2000, de Rancière, bom, é mais antigo, na verdade, mas ele vai concretizar, né, as suas intuições. Começa com a partilha do sensível, continua com esse livro aqui que foi traduzido, O Espectador Emancipado. Depois, em 2011, tem o livro As Teses. 2018, Os Tempos Modernos. E, finalmente, o nosso livro, em 2020, O Tempo da Paisagem. Então, de maneira um pouco arbitrária, estou reconstituindo esse ciclo de livros, mas eu acho que faz sentido na linha que vou desenvolver, que é precisamente essa reflexão da articulação da política e da estética. Então, vamos lá. O livro mais importante, sobre o qual Michelle trabalha bastante, hein? Ela vai provavelmente falar um pouco disso, é A Partilha do Sensível, cujo subtítulo é Estética e Política. Bom, qual é a articulação entre os dois? Bom, esse livro foi traduzido, então você pode ler em português, e vou deixar a Michelle talvez rebater um pouco sobre ele, mas já podemos dizer 3 coisas. Esse livro, ele identifica 3 regimes de identificação da arte: o regime ético, o regime poético e o regime estético. Okay? Então, o regime ético fala da origem e da destinação das imagens. É lá que Rancière vai falar da teoria de Platão. Okay? Em particular, Platão vai desvalorizar a imagem de maneira ontológica. Okay? O regime poético é mais ligado à análise que ele faz da teoria de Aristóteles, okay? Que basicamente questiona quais são os gêneros, qual é a legislação determinada das várias artes. Né? Todo mundo conhece a poética sobre a tragédia. E ele vai analisar a noção de imitação, de mimesis. Bom, entre parênteses,
essa análise deveria talvez ser revisada por causa de descobertas recentes ou debate recente de interpretação da teoria de Aristóteles. Efetivamente, todo mundo conhece o famoso conceito aristotélico de catarsis, de purificação das paixões. Bom, sem entrar no detalhe, tem um debate que foi lançado, inclusive, por um brasileiro, se chama Veloso, que foi apoiado por vários outros eruditos e, ao mesmo tempo, criticado por outra parte, que diz que esse conceito de purificação catarsis é uma interpolação que foi mal entendida e que o texto tem que ser interpretado de outra maneira. Bom, só para dizer que isso incomoda um pouco a leitura clássica que Rancière faz da poética de Aristóteles, mas fecho a parêntese. Isso é o regime poético de análise de quais são as receitas para fazer uma boa tragédia. Bom, é diferente da avaliação ética do valor de uma obra de arte em função do seu peso ontológico, como fazia Platão. Aí o terceiro regime estético é aquele que interessa Rancière, que nasce com a modernidade. E, basicamente, se trata de uma desaparição das fronteiras entre o que pertence e o que não pertence às categorias das belas artes. E também tem uma destruição da hierarquia e dos gêneros. Então, é um momento de, vamos dizer, reinvenção do que é a obra de arte. E ele vai definir a estética como um modo de ser sensível que tem consequência não apenas artística, como também política. Criar uma comunidade de sentir. A gente vai sentir da mesma maneira, vai ter um quadro da percepção sensível que vai ser compartilhado. E isso cria, ou recria, redefine as articulações da comunidade política. Okay? Bom, então, isso é só... eu só quis entrar nesse detalhe para destacar o papel matricial desse livro para o resto do ciclo, ok? Agora, o segundo texto, Le Spectateur Émancipé em francês, ou Espectador Emancipado em tradução portuguesa, basicamente, sem entrar no detalhe desse livro, que é muito interessante, que é sobre o cinema, ele consiste em dizer que o espectador não é passivo. Então, ao contrário de todas as críticas que vão ser feitas às obras artísticas, como, vamos dizer, manipulando o espectador, em particular na propaganda publicitária, Rancière vai dizer que tem estratégias ou táticas do espectador para se emancipar no seu próprio jeito de olhar para as coisas. Então, o próprio olhar não é passivo, não é uma coisa a ser considerada como marginal, porque ela é central e ela participa dessa partilha do sensível. Okay? Aí o terceiro livro importante vai investigar de maneira mais aprofundada o regime estético da arte. Você lembra que eu apresentei aqui? Tem o regime ético, o regime poético, o regime estético. Aí ele aprofunda, além simplesmente do cinema, no Espectador Emancipado, ou dos livros que ele fez sobre a literatura, sobre várias artes. E ele começa nesse livro, de maneira interessante, com cenas, são obras, pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, e ele mostra qual é o papel de mudança da partilha do sensível de tal obra, como essa obra redefine o campo artístico e o campo político ao mesmo tempo. Okay? Então, isso é o próprio livro que ele menciona no prefácio do Tempo da Paisagem, junto com esse livro, Os Tempos Modernos, Arte, Tempo, Política, que reflete também sobre uma cronologia dos regimes estéticos para mostrar que corresponde esse regime estético que ele menciona
como terceiro regime no momento da modernidade. Okay? Então, aqui é a contribuição dele nesse debate sobre a modernidade, ou as modernidades, como a gente já costuma dizer agora. E chegamos ao nosso livro, o que saiba, não traduzido ainda, não sei se tem projeto de tradução, cujo subtítulo é sobre as origens da Revolução Estética. Então, a gente está no momento que vai se inventar o regime estético. É uma, não diria uma arqueologia, porque faz um pouco Foucault, mas é um momento de investigação histórica do que prepara o que lhe interessa. E é curioso que seja feita essa investigação a partir de não sei como dizer, uma dimensão da realidade que dificilmente se qualifica como obra de arte, né? Que é a paisagem, a arte dos jardins. E aí, precisamente, isso que está em jogo. Se trata de questionar por que é o jardim, vai ser considerado como obra de arte a um certo momento, e depois não, porque foi breve isso. Então, ele se interessa na paisagem só na medida em que é o jardim, enquanto objeto belo, que revela a aparição do momento cronológico do regime estético da arte. Okay? Então, a paisagem é o critério cronológico, né? O detalhe revelador da mudança de partilha do sensível. Vamos lá. O que está em jogo esse livro? A paisagem, ele diz no prefácio, aparece... Não, ela sempre existiu, mas não é o cuidado da paisagem. É a paisagem como objeto de pensamento, objeto de debate. Vai ter briga para saber como fazer. Então, a gente se pergunta como pensar. Apareceu o jardim como problema, entendeu? E essa briga não é de gosto, mas sobre, ele fala, a experiência de uma forma de unidade da diversidade sensível que é suscetível de modificar a configuração dos modos de percepção e dos objetos de pensamento. Então, tem algo matricial para definir o quadro da percepção com consequências depois. Porque a modificação dos critérios do belo, que essa modificação afeta a significação da natureza, então, da sociedade. Então, o nascimento, não é por acaso que o nascimento da estética ocidental como regime de percepção e de pensamento da arte corresponde à Revolução Francesa. Porque tem uma correspondência entre a aparição de uma nova partilha do sensível e a Revolução Igualitária. Okay? Então, aparece, se modifica a ideia mesma do que se modifica a concepção do que junta uma comunidade humana. É isso que revela a estética. Tem um papel de critério político. Se trata de uma revolução nas normas da experiência sensível. Bom, então eu apresentei rapidamente a matriz desse ciclo de livros sobre articulação estética e política com a partilha do sensível. Vou deixar a Michele rebater. E aqui, brevemente, o que está em jogo nesse livro. Mas, obviamente, essa parte a gente vai aprofundar, inclusive detalhando, o que não vou fazer hoje, detalhando as obras de arte que o próprio Rancière está inserindo nesse livro. Okay? Agradeço a Jade que fiz uma cópia. E aí, as próximas apresentações, vou poder mostrar para quem não tem uma reprodução do livro. Bom, primeiro ponto, o primeiro capítulo é um recém-chegado nas belas artes. Bom, de que se trata? Ele fala o seguinte, Rancière, obviamente, já tinha muitos livros sobre a técnica do jardim. Então, não é disso que se trata.
se trata de autores como Whately, Hirschfeld, Delille, ok? A gente vai ver as referências depois, enquanto são autores que pensam o jardim e que antecipam Kant, quando eles falam de uma nova perfeição. O jardim como critério de uma nova perfeição. O jardim como arte liberal, quer dizer, não utilitário. Não é para crescer legumes ou para plantas medicinais. Okay? É o objeto de um prazer particular. Então, obviamente, Kant vai recuperar, herdar dessa meditação, e ele vai, na terceira crítica, crítica da Faculdade do Juízo, introduzir a arte dos jardins na estética. Você lembra que essa crítica, que jogou um papel de articulação entre as duas primeiras, tem dois objetos. Tem o gosto e tem a finalidade. Okay? O que, basicamente, Kant pode deixar entrar na razão, mas não deixa entrar na ciência, é a meditação, a reflexão sobre o belo e a reflexão sobre a auto-organização da vida. Se lembra que, para esse ponto, estamos antes da aparição da biologia. A biologia nasce em 1802. Então, Kant é o pensador da matemática, da física matematizada de Newton. A biologia, ele não pensa, porque ela não ainda apareceu, mas ele está sentindo que tem algo aqui que é o objeto da razão, então ele vai integrar na forma de uma ideia de reflexão. Bom, deixa isso do lado. O que vai nos interessar é a parte sobre o belo, que também ele faz entrar na razão, sem deixar entrar na ciência. Ok? Então, ele vai pensar a arte dos jardins como arrumação, organização linda dos produtos da natureza. Aí, qual é a novidade? É que é a pintura que vai incluir a arte da bela reprodução da natureza. A pintura como arte da aparência que imita as aparências. Então, a arte dos jardins é imitação da maneira pela qual a pintura imita a natureza. Isso é a novidade. É muito estranho colocar a arte da paisagem, dos jardins, do lado da pintura. Por quê? Porque antes era aproximada essa arte da arquitetura. É Kant que, com esses outros autores, tira a arte dos jardins da arquitetura e valoriza, aproximando lá da pintura. Okay? Mas, como a gente vai ver na conclusão do livro, 40 anos depois, Hegel vai criticar essa separação e recolocar a arte dos jardins perto da arquitetura. E ele vai marginalizar. Okay? A gente vai ver isso. Então, foi só durante esse momento que o jardim vai jogar um papel estético. E o momento, ao mesmo tempo, de revelação de um regime estético e momento cronológico da modernidade ligado à Revolução Francesa, é esse momento que interessa a Rancière. Por isso ele faz um livro todo sobre paisagem. Tá ligado? Então, como que ele vai pensar essa revolução? A partir da noção de jogo, no sentido que o jardim não representa a natureza, como no ideal antigo, mas acompanha o movimento que a própria natureza propõe. Então, a partir desse momento, o prazer, a visão dos jardins, vai ser um prazer que predispõe a alma a ter acesso às ideias, okay? Sobretudo na categoria do sublime. Então, se trata, então, de uma modificação das relações entre natureza e arte. Okay? E, a partir no final desse primeiro capítulo, ele diz que o que a gente tem que fazer é entender como nasceu essa concepção nova da natureza. Okay? Passamos agora para o segundo capítulo, que investiga precisamente como aparece essa nova figura da natureza, que ele chama cenas da natureza. Vou explicar por quê. Basicamente,
Ele vai estudar a revolução nas normas do sistema representativo e as normas da natureza que constitui o fundamento do sistema representativo. Okay? Então, tem um sistema representativo que se apoia sobre uma certa concepção da natureza, tudo isso vai ser derrubado. O que tinha antes, na época do Abbé Dubois, que faz uma teoria da imitação da natureza? Tinha a bela natureza enquanto natureza, simplesmente. A arte consistia em mostrar como imitar a natureza, não no sentido da roça, do campo, mas a natureza como espírito universal que aparece em cada coisa criada, princípio interno das operações de cada ser. Então, a natureza ideal. É isso que se imita, não é a coisas concretas, a terra, o cerrado, etc. Então, é isso que vai ser derrubado. Em que sentido? No sentido que o jardim vai deixar um espaço para a imaginação e vai se tornar um tópico de gosto. Ele vai representar uma nova perfeição que derruba a relação entre a natureza ideal e o arte que imita essa natureza ideal. A natureza, nessa nova concepção, não é uma realidade ideal a ser imitada pelos artistas, porque ela é mesma uma artista que apresenta cenas que estimulam o gosto e a imaginação. Então, a natureza, para de ser uma coisa ideal, para ser uma energia livre que vai unificar a diversidade. É por isso que vai ser criticado o jardim francês, geométrico, de Versailles, como antinatureza. Contraria a energia livre da natureza. E vão aparecer, ao contrário, novos critérios do jardim inglês. Vastness, okay? A grandeza, intricacy, aí a gente vai ver essa arte da combinação de detalhe, e a variação na intricação, que vão se opor à visão antiga da paisagem defendida por Burke, que são a smoothness e delicacy, okay? A gente não vai traduzir agora, mas isso fazia parte da natureza ideal a ser imitada pelos artistas. Não, agora, com a natureza energia livre, que ela mesma é artista e apresenta cenas, tem que identificar nas cenas que ela produz a grandeza, vastness, a intricação e a variação. Okay? A palavra-chave é o pitoresco. A natureza é artista enquanto produz cenas pitorescas. Nova concepção da natureza. Passamos para o terceiro capítulo, que é sobre a paisagem como pintura. Que é estranho considerar que a arte das paisagens, a arte dos jardins, se deixa pensar não pela arquitetura, como antes, e depois, mas pela pintura. Por quê? Bom, é aqui que a gente entra no duro do livro, por assim dizer, no núcleo. Para entender os princípios da arte pictural, tem que olhar a maneira pela qual a própria natureza pinta de uma maneira que não tem nada a ver com a arte, que não tem, no sentido que não tem nada de artificial. Okay? Então, para entender os princípios da arte pictural, você tem que entender como a própria natureza é artista, produz de maneira artística. É por isso que a arte dos jardins, sem paradoxo, vai se tornar uma divisão da pintura. Quem vai ser o teórico dessa mudança é um autor que a gente vai estudar depois, se chama Price, e ele vai se apoiar, desculpa, eu fiz um erro aqui na escrito do nome,
ele vai se apoiar sobre a obra de um pintor famoso, se chama Gainsborough. Você termina com GH, não tem L, Gainsborough. O que teoriza Price na pintura de Gainsborough? Ele pensa que tem que incentivar os artistas que compõem paisagens, que ele vai chamar improvers, né? Pessoas que se orgulham de modificar as paisagens, eles têm que se inspirar dos pintores, como o famoso Claude Lorrain. Bom, não para copiar processos de fabricação, mas para educar o seu olhar. Então, por que a gente tem que se separar os jardins da arquitetura? Porque se trata de educar pela pintura o olhar de quem ambiciona criar paisagens. Por quê? Porque tem que educar o olhar liberal. O que quer dizer olhar liberal? Não é um olhar que vai associar a qualidade de um espetáculo a uma dignidade social. Mas vai ser um olhar que vai separar, como vai fazer Kant, a avaliação estética da forma de um edifício e a avaliação do modo de vida dos seus moradores. Então, é um novo olhar político. O saber liberal é um saber não utilitário, né? Já expliquei, o jardim se afasta da concepção de preparação de legumes, fabricação de legumes de plantas medicinais. Esse aspecto liberal de um novo prazer não utilitário, ele vai se afastar de uma concepção um pouco prosaica, ornamental do jardim. Okay? A unidade do jardim é mais pictural do que arquitetural. Isso é a revolução. E isso lança uma nova concepção da arte. Na arte se trata menos de produzir formas do que olhar e sentir de uma maneira que prolonga a simpatia das aparências e dos movimentos que a gente encontra na natureza. Então, não é poiesis, fabricação de obras, de formas, mas transformação da maneira de sentir e olhar. Transformação para se colocar numa posição de sensibilidade que vai prolongar, surfar, entrar em ressonância com a própria natureza artista. Okay? Então, por exemplo, a gente vai ver esse aspecto interessante, os caminhos da floresta vão ter um caráter próprio. Okay? Eles vão ter uma qualidade estética de revelação do que a própria natureza faz enquanto artista. Por que isso é importante? Porque vai provocar um prazer novo que um prazer pelo qual a imaginação ajuda a alma a sentir. Vocês estão reconhecendo, obviamente, a estética kantiana. Então, tem uma forma de imperfeição na pintura, mas é uma imperfeição que é compensada pelo fato que a pintura representa a potência própria da natureza. Então, tem uma forma de limitação que abre sobre algo ilimitado. Né? Tem uma forma de finalidade sem fim. Tem algo que é esboçado, que deixa uma linha de fuga assim e provoca uma reflexão sem que tenha um objetivo determinado. Né? É um espaço de jogo que está aberto e a imaginação prepara a ideias. Então, é isso o que está em jogo nessa aproximação da paisagem e da pintura. Educar o olhar liberal, que não vai relacionar a vista a uma hierarquia social, mas que vai, de maneira não utilitária, abrir um espaço de liberdade no qual a alma vai começar a sentir levada pelo jogo da imaginação que se afasta de certas limitações.
Eu vou passar agora para o quarto capítulo, que é precisamente uma reflexão sobre esse aspecto não terminado da paisagem. É algo visível que revela algo que é além do visível. Então, tem algo que sobra a pensar na paisagem. Okay? A arte dos jardins e o pitoresco, né, tem os dois como princípio o critério clássico da beleza, da unidade na variedade. Então, a gente vai desenvolver isso um pouco mais, é um capítulo importante do livro, né? O Arte do Jardim, enquanto pitoresco, nessa época que pessoas brincam sobre o que deve ser o jardim, ele deve deixar aparecer, mas ao mesmo tempo ter uma certa capacidade de dissimulação. Então, vai ter limite que fecham parcialmente e escondem outros limites. Então, por exemplo, um lago vai ter um contorno um pouco definido, mas ao mesmo tempo ele vai ser aberto sobre algo indeterminado lá no fundo. Então, ele fecha e deixa aberto ao mesmo tempo. Okay? Ele define e torna indefinido ao mesmo tempo. Não é um truque para aumentar artificialmente o tamanho. Me falou recentemente um amigo que ele foi enganado pela foto do Airbnb porque parecia muito grande o apartamento que ela alugou, mas na verdade, efetivamente, era muito pequeno. Não é disso que se trata. Isso seria uma técnica. Não. Rancière está dizendo não é uma valorização de uma percepção propriamente estética que não é de dimensão matemática, de grandeza. Então, é algo que deixa a alma pensar, não é para enganar sobre um caráter grande ou pequeno. O que mostra isso é a nova concepção do sublime que aparece na obra de Kant. Além dos trabalhos de Burke, por exemplo, sobre o assunto, ou de outros autores. Vamos detalhar isso. Então, o que está em jogo? Tem que ter na paisagem pitoresca, no jardim bem feita, cheio de intricacy, tem que ter simplicidade e totalidade e uma forma de neutralidade. E é essa concepção da paisagem que vai ser recuperada na estética de Kant. Mais uma vez, é Kant que faz entrar o jardim na estética, o separando da arquitetura ao qual ela era tradicionalmente associado e ao qual Hegel vai associá-lo de novo para marginalizar essa paisagem. Ok? Então, vou passar agora para o quinto capítulo, que é verdadeiramente o núcleo do livro. Por quê? Porque se trata de um livro que está tentando articular a reflexão estética com a reflexão política. Se lembra que estamos aqui numa tentativa de definir uma partilha do sensível, enquanto ela define a maneira pela qual uma comunidade vai se juntar. Quais são as novas regras de associação política a partir de um quadro da percepção sensível? O jardim revela uma mudança. Okay? Qual é? Então, ele começa com a ideia que a gente encontra em Kant, que o espírito pode ler sua destinação em qualquer paisagem. A paisagem faz pensar, prepara para as ideias. Em que sentido? Aí ele menciona duas reflexões contemporâneas, uma que é progressiva, digamos, outra que é conservadora. O poeta inglês Wordsworth viaja na França na época da Revolução Francesa e ele sente traços da igualdade nos caminhos, nas cidadinhas cheias de flores, que encarna a nova fraternidade. Então, ele vê essa paisagem francesa como uma paisagem de liberdade. Ao contrário, o conservador Burke, ele despreza
na França, a geometrização brutal, que é a desaparição de uma sociedade natural, aristocrática. É o jardim francês. A revolução, enquanto nova ordem política, diz Rancière, ela se deixa descrever, metaforizar e avaliar enquanto paisagem. É isso que é importante. Ele está o tempo todo falando de poética, de política, desculpa. Só que é através da estética. Okay? Uma paisagem reflete uma ordem social e política, e uma ordem social e política pode, reciprocamente, ser descrito como paisagem. Então, o tempo da paisagem é o tempo da revolução, é o tempo da igualdade. Okay? Aí ele cita um autor que a gente vai estudar mais, que é Gilpin, que critica o nivelamento, o leveling, como uma violência tipicamente francesa, feita a arte bem em inglês dos jardins. Okay? E ele, Rancière, aponta que essa crítica traduz uma nostalgia de uma ordem harmoniosa, bem ligada à sabedoria proprietária de uma época da monarquia liberal. Então, tem uma certa correspondência entre o tempo dos improvers, aqueles que criaram a arte dos jardins, cheio de intricacy, etc., e o regime liberal da monarquia parlamentar. E é nesse momento que aparecem, vamos dizer, enclosures, que é o momento que, basicamente, vai ter, no campo inglês, apropriação, privatização dos espaços comuns. E foi bastante estudado isso pela galera da crítica da ecologia, Holström, por exemplo, mas também as pessoas que pensam o web como um espaço que tinha uma promessa de emancipação, mas que se torna um novo espaço de feudalização por causa das apropriação e da falta de bem comum. Então, ele vai associar o momento de pessoas que querem impactar, modificar a paisagem com a despossessão dos campesinos pobres. O que quer dizer isso? Que tem o momento que se junta a pintura e a natureza nas artes das paisagens. Né? No momento que, segundo alguns críticos, a arte dos jardins tem que se inspirar dos pintores. É o momento que vai ser olhada a natureza sem a arrogância nobiliária e despotismo. Então, a gente vai olhar a natureza e as habitações como ornamentos da paisagem. Mas nessa atitude toda, tem uma forma de dissimulação da desigualdade na aparência da comunidade. Então, Rancière critica essa estética da paisagem enquanto hipócrita. Okay? Somos todos uma comunidade. Não, isso esconde as desigualdades que uma nova revolução política, com uma nova concepção das paisagens, vai revelar. Okay? Então, a política supostamente tem que imitar as artes dos jardins, que ela mesma imita a pintura, para melhor justificar uma ordem política. Okay? Aí o que seria outra opção possível, diz Rancière? A estética pode contribuir, então, nesse caso, a arte dos jardins, pode contribuir à construção de forma de percepção de um mundo comum, compartilhado, e se trata de entender melhor o que fazer desse poder da arte para a nossa democracia atual. É isso que está em jogo. O que essa reflexão sobre o momento do regime estético, momento moderno, permite
para criar, redinamizar, revitalizar a democracia atual. Então, qual é a conclusão do autor? Basicamente, podemos voltar para essa parêntese estranha. Antes de Kant, o jardim é do lado da arquitetura. Com Kant, o jardim passa do lado da pintura. Com Hegel, 40 anos depois, ele volta para a arquitetura. Que estranho que o jardim foi associado à pintura. Por quê? Bom, para Hegel, o jardim volta a ser um puro prolongamento de um edifício. Quem conhece, ele dá o exemplo do Castelo Sanssouci, Schloss Sanssouci, que é em Potsdam, ok? Que é uma realização bonita. A gente vai mostrar na imagem, mas reduz o jardim a algo agradável. Não tem nenhum valor na estética hegeliana. Então, quer dizer que para Hegel não tem natureza artista que cria cenas. Não tem arte que prolonga o efeito da natureza. Não tem imaginação que vai complementar o quadro no qual se esboçam as cenas da natureza. O que a gente chama de imitação da natureza, para Hegel, é simplesmente a expressão pelo espírito da sua própria atividade. Hegel recusa o valor da natureza. E ele, ao mesmo tempo, diz Rancière, ele parece criticar os teóricos da imitação, mas ele mesmo vai utilizar um aspecto desses teóricos da imitação. Nos teóricos da imitação, se trata de, basicamente, prolongar a natureza, e isso nega a diferença entre arte e não arte. Porque, como a própria natureza é artista, a arte é também um pouco natural. Bom, aí Hegel recusa isso, mas ele utiliza a mesma confusão entre o que é arte e não é arte. O mesmo desejo de não separar. Só que ele coloca na cultura. Então, aparentemente, ele lança uma nova estética, mas ele utiliza a mesma ideia, só que ele coloca essa mistura do que é arte e não é arte do lado da atividade humana. Então, é o fim, com certeza, de uma certa ideia da natureza um pouco romântica enquanto artista, que mistura a cópia e o modelo, a obra é artista, que não faz diferença entre o que é arte e o que não é, mas, e para Hegel, a arte não imita mais uma realidade exterior, mas a arte, se ela se torna finalmente autônoma, por outro lado, Hegel faz entrar na cultura a indistinção entre arte e não arte. Então, isso é a maneira com a qual Rancière rebate sobre o gesto de Hegel. Hegel quis fechar o momento de invenção do regime da estética, mas a própria posteridade de Hegel mostrou que Hegel estava errado. É falso dizer que a arte é uma coisa do passado e que chega o momento da estética. Por quê? A gente pode considerar que existe arte em todos os lugares nos quais o espírito está se procurando em busca de novas formas de vida, okay? De vida coletiva. Okay? Por exemplo, no Novo País, ele cita o exemplo de Emerson, nos Estados Unidos, de Ruskin, que pensa a nova arquitetura, dos artistas russos, no momento da Revolução, que reinventam a sociedade. Então, tem arte, continua a ter arte, além da estética, ao contrário do que dizia Hegel, porque o espírito ainda não se pensa completamente. Okay? E o que torna a subversão do hegelianismo é o triunfo da técnica. A técnica não é só uma aplicação do espírito absoluto à natureza, como achou Hegel. É um poder de transformação, é uma manifestação da própria potência da vida não artística dentro da arte. Okay? Então, a gente encontraria aqui a concepção da técnica de Canguilhem ou de Simondon. É algo que não é
uma ciência aplicada, vem da vida mesmo. Okay? E ele vai mencionar o exemplo da arquitetura. A gente vai mostrar imagens, não tem no livro, mas elas são muito interessantes, da arquitetura de Frank Lloyd Wright. Para quem conhece, Frank Lloyd Wright, em Chicago, vai buscar uma fusão dos edifícios dentro da natureza. Quase que o rio vai passar dentro da casa, a casa vai ser arborizada, sabe? Para entrar na paisagem. É muito interessante essa reflexão. Vai ter também a invenção da fotografia, que vai mudar tecnicamente a arte. Então, eu vou terminar com uma citação do Rancière, que vou ler em francês e depois tentar traduzir, que me parece révélateur. L'esprit avait chassé la nature de l'art, mais c'est au prix de recueillir son héritage en introduisant parmi ses propres produits l'indistinction que celle-ci avait précisément incarnée au siècle des jardins et des paysages. L'indistinction entre ce qui est de l'art e ce que não é pas. Isso, gente, é a ponta crítica do livro de Rancière, contra Hegel. Okay? O que diz Hegel? Hegel diz que o espírito deixa do lado, fora da arte, o que é natureza. A natureza não faz mais parte da arte. A arte não é cópia da natureza para Hegel. A arte é uma realidade autônoma, é uma parte do espírito que se pensa. Então, não tem nada a ver com natureza. Fazendo isso, Hegel pensa se afastar da natureza. Mas olha só o que está acontecendo de maneira diabólica. Ele recupera o que era uma reivindicação desse momento da paisagem, que é uma indistinção entre arte e natureza, porque a própria natureza é artista. Então, para Hegel, não vai ser a natureza, vai ser a cultura, o espírito, que tem essa indistinção entre o que é arte e não é arte. Porque o próprio espírito tem essa força que tinha antes na natureza de criar. Então, é por isso que a gente pode pensar a estética depois de Hegel, contra Hegel, sem voltar necessariamente para Kant. Então, abre um espaço de reflexão que é, vamos dizer, ilustrado. Vou voltar aqui por esse livro, A Estésis, eu recomendo. Tem análise de filme, tem análise de esculturas, tem análise de pinturas. Ele mostra como a composição e as condições, a composição de uma obra transforma o quadro da percepção e abre um novo destino político. Então, para a democracia atual, tudo sobra a pensar em termos estéticos, enquanto prepara uma aventura política. Okay? Tem essa articulação que é tornada possível pelo novo regime estético, que não é nem ético nem poético, mas estético da arte, que corresponde ao momento cronológico. É a promessa igualitária aberta pela Revolução Francesa, da qual a gente já falou. Bom, gente, terminando com agradecimentos, ok? Obrigado pela sua atenção. E se lembra que a próxima sessão, que será provavelmente o 31 de maio, a gente vai falar, eu diria, da introdução do primeiro capítulo, em detalhe. Eu penso que em junho a gente pode fazer uma sessão sobre capítulos 2 e 3, e em julho, talvez terminar, mas pelo menos fazer capítulo 4 e 5. E estou feliz de anunciar já a intervenção de um colega chileno, Gustavo Chatenier, que vai falar, porém, em português, sobre uma entrevista que eles fizeram com Rancière sobre a arquitetura, para prolongar a nossa reflexão a partir de um texto já publicado que posso disponibilizar. Eu fui feliz da oferta desse colega. Então, isso seria a perspectiva de trabalho para o semestre que vem, mas eu vou deixar já a fala para Michele, que talvez gostaria de adicionar um pouco de pimenta ao que eu disse, e aí depois podemos abrir para uma roda de questões, observações e outras expressões.
Michele, você tem o palco. Obrigada, Felipe. Você tem se saído um excelente comentador da obra e interlocutor também. Eu estou trabalhando. É muito curioso essa parte das origens do regime estético que ele está produzindo, porque é um trabalho bastante recente dele. E eu fico bastante curiosa e preocupada também se ele está elaborando as origens de um regime ético, porque eu estou trabalhando com um texto agora, estou lidando com um artigo agora, que é justamente sobre esse assunto, o regime ético da comunidade, que aí já é uma outra questão que ele lida no decorrer dos textos dele. E me preocupa, sobretudo, porque se ele vai lançar um livro sobre isso, eu não posso estar publicando um artigo antes da obra sair, né? Esse é o drama de lidar com a teoria de um autor ainda vivo, né, gente? É complicado. Então, eu tenho alguns apontamentos. Eu não terminei de ler o texto, então eu não tenho uma leitura geral ainda sobre o livro inteiro. Eu vou aprofundar alguns tópicos de uma leitura, da minha leitura, que eu estou fazendo agora desse livro, porque é uma novidade para mim, tanto quanto é uma novidade para Não, mas vocês. eu pensei que você podia relacionar também com a matriz desse ciclo de livros sobre articulação artística e política, falando um pouco da partilha do sensível, para ilustrar Sim, um pouco mais, tá? O que eu disse no início. ela faz uma. A partilha do sensível, ela circunda toda essa obra, né? E a gente vai ver ela, como o Felipe citou diversas vezes, a gente vai ver essa circulação desta partilha do sensível dentro desse livro inteiro. Eu fiz algumas anotações, eu vou dar uma lida, eu dou liberdade, claro, para me pararem, para questionarem alguns pontos, porque, de certa forma, é muita coisa que ele lida e, às vezes, em poucas páginas, assim, o que exige um exercício mesmo de aprofundamento de referências bibliográficas imenso. Então, a quem quiser, né, participar, a quem quiser contribuir com o que vai ser dito, tem total liberdade. Bom, o tempo da paisagem aqui considerado, ele é de uma paisagem imposta como objeto de pensamento específico. Isso está na introdução, o Felipe citou isso muito bem. E o que o Rancière propõe, não só com este livro aqui, né, mas também com outros nos quais ele se dedica a pensar a arte, a estética como formas de experiência sensível, é, sobretudo, refletir sobre os desvios que tanto a história quanto a filosofia tomaram com o passar do tempo, assim como as querelas que constituem, tanto uma quanto outra. Então, para ele, o tempo da paisagem e o objeto desse livro aqui, isso na minha concepção, na minha interpretação também, é pensar as formas de experiência como expressões de diversidade sensível, né? Já que, como vimos, há uma interação entre arte e política, e esta interação é parte de uma partilha. E a partilha do sensível, ela abrange toda forma de distribuição e redistribuição no sensível, buscando reconfigurar lugares e identidades, desfazendo hierarquias entre os detentores de um novo olhar político. Isso que, como o Felipe citou agora na abertura, né? Esse novo olhar político, ele abre abertura a um tempo da revolução de um novo olhar para a igualdade. Então, esta experiência dentro dessa diversidade busca pensar as formas de modificar a configuração ordenadora existente nos modos de percepção e nos modos aí que a gente concebe os objetos do pensamento. E com Rancière, a gente não está falando apenas de um ordenamento no sensível, mas o foco recai também sobre a quem pertence os meios de obter uma experiência estética dentro desta comunidade. E como eu disse, e reitero, né, como eu disse na última reunião e reitero novamente aqui, o que precisamos manter como horizonte é que estamos lidando com um autor que une política e estética. E neste livro em particular, o foco está no objeto estético. Mas a estética a que ele se refere, e ele deixa isso muito bem claro, ela não é entendida como uma disciplina isolada. Neste contexto no qual ele está lidando, a estética ela é um regime de percepção e de pensamento da arte. E esse conceito de estética,
É o que faz ele retomar diversas outras obras também sobre a estética. Ou seja, é a capacidade artística que o artista tem de conferir às figuras formas de expressão apropriadas, as quais, de certa forma, representam aí uma determinada forma de sociedade. Então, ele fornece diversos exemplos dessa estética, do qual ele não coloca como disciplina, mas como regime de percepção e de pensamento, nos livros como o Felipe citou, né, em As Teses, O Fio Perdido, no qual ele já lida somente com cenas da literatura, As Margens e a Ficção, também é um outro livro no qual ele lida também com esta parte tanto do cinema quanto da literatura. E nestas obras, ele apresenta estas cenas e os modos de percepção de artistas em várias formas de arte. E aí estão elas, como eu citei, a literatura, a pintura, o cinema, a fotografia, não apenas como regimes artísticos específicos, mas a gente está falando dentro de expressões artísticas que são observadas como formas de vivências e transformações do mundo comum, que são retratadas ali naquela obra de arte, naquela fotografia, naquela pintura, naquela cena cinematográfica, mas que é observada por nós, sujeitos do presente, o que fornece novas formas de interpretação sobre o mundo que nos compõe. E nesse livro com o qual a gente está trabalhando agora, as cenas descritas por ele envolvem as paisagens, os jardins franceses, as esculturas, a arquitetura e as pinturas, partindo de sua experiência de observação. Então, nessa primeira parte, quando eu falo primeira parte, estou falando do primeiro capítulo, ele realiza um exercício de reflexão sobre as distâncias entre uma arte liberal e uma arte mecânica, e aqui sendo a mecânica uma arte que se origina do desejo humano e satisfaz necessidades humanas, enquanto as liberais fazem parte da esfera que contribui aí para o prazer estético humano. Ele também faz uso, nessa primeira parte, da teoria kantiana, para refletir sobre a arte da verdade sensível, né, que é aquela acessível ao toque, como a arquitetura e a escultura, e a arte da aparência sensível como pintura, né, que aí já tem essa distância entre uma arte da verdade sensível, que eu traduzi desta forma, nem sei se está correta, e uma arte da aparência sensível. Essa da aparência sensível é a própria pintura. E para que com isso ele possa explorar os meios e os fins que definem uma arte como tal. E neste caso específico, o Rancière ele questiona se os jardins eles merecem ser considerados como arte liberal, já que criam uma ilusão de aparência. Se há uma proximidade com a arte liberal, é porque se aproximam mais da pintura. Isso tende a distanciar a arquitetura desta paisagem, uma vez que a arquitetura ela é um produto da realidade e serve a um propósito definido. Então, como ele afirma na página 21, os jardins aqui eles podem ser considerados uma arte liberal porque não estão destinados a nada, o que envolve um jogo de imaginação na contemplação das formas. E isso é uma citação dele, o jogo de imaginação na contemplação das formas. É importante ressaltar, e eu vou dar uma aprofundada nisso, que o conceito de jogo no campo da estética rancieriana parte de uma forte influência schilleriana. E, como mencionado por Schiller e fortemente defendido por Rancière, o jogo ele não é uma tentativa de controle sobre coisas e pessoas. O jogo é jogo mesmo, é uma definição que está na educação estética do homem, do próprio Schiller, e o Rancière aprofunda esse conceito em diversas obras, tá? Então, o jogo ele não é uma tentativa de controle sobre coisas e pessoas, mas ele é determinado por uma dupla suspensão. E aí a gente tem uma suspensão do poder cognitivo do entendimento, e uma suspensão do poder da sensibilidade. Aqui, o jogo livre das faculdades intelectual e sensível encontra-se em inatividade. Entre o sujeito e o objeto da obra de arte,
há uma suspensão das faculdades intelectual e sensível devido ao caráter ocioso da obra de arte. Ou seja, né, para aprofundar um pouco mais esse assunto, o sujeito ou jogador, ele encontra-se sem fazer nada, em quietude diante da obra, enquanto a obra ela encontra-se imersa nesse círculo de inatividade. E no processo em que essa obra de arte fecha sobre si, ela manifesta sua característica divina de nada querer, de estar livre da preocupação de se propor metas e ter que realizá-las. Então, diante da ausência de vontade da obra de arte, o espectador ele participa de um livre jogo em que também se encontra em estado de ócio completo. E apesar do Rancière não explorar assim profundamente essa relação entre sujeito e objeto, contemplação da obra de arte, ou mesmo dessa relação entre jogo livre, sujeito e obra neste primeiro capítulo, né, porque eu não sei se ele vai aprofundar isso logo à frente, é perceptível que há algo presente desta interação entre espectador e obra, né? Aqui o objeto é a natureza e sua contemplação, já que os jardins imitam a natureza de forma similar à pintura. Por isso eu desconfio que haja assim esse jogo schilleriano dentro disso, porque há uma imitação desta natureza e o espectador a observa como se estivesse observando uma obra de arte, a própria pintura. Então, nessa interação entre os elementos naturais nos jardins e os elementos artísticos na pintura, há um despertar das faculdades mentais desencadeadas pelo jogo, levando aí a uma harmonia estética. Então, para concluir, essa análise do Rancière parte da experiência estética kantiana, é importante a gente ter isso como horizonte, e explora a relação entre o prazer estético proporcionado pelo jogo das formas nos jardins e o próprio desenvolvimento das ideias. Esse processo de engajamento entre o sujeito e a paisagem, aqui nos jardins, conduz a um movimento que transcende a compreensão habitual e as ideias elas tornam-se parte de um reino indeterminado, para o qual a mente se volta enquanto observa e essas formas materiais se formarem e também desaparecerem. Isso é o que ele coloca no texto. Então, a gente está dentro da própria análise kantiana do sublime, tá? E ele reforça isso na página 24, quando ele destaca que o sublime é representado por uma natureza que ela é inescrutável e faz parte de um movimento que eleva a mente para além de sua condição comum. Então, nessa primeira parte, esse é o movimento, né? E assim como o Felipe reforçou, ele está mesmo discutindo com outros teóricos, mas sempre retomando essa teoria, essa proposta do sublime que é kantiana, sobretudo. Enfim, claro, a gente tem o seminário para continuar o esclarecimento, né? É uma obra complexa, mas efetivamente dá para ver que além dessa influência de Schiller, eu diria que em oposição a outros autores, como, por exemplo, Deleuze, né, que Deleuze quase que a gente poderia caracterizar a filosofia da arte dele como uma inversão perversa e genial do hegelianismo. O Rancière, ele recomeça com Kant, ele recomeça com essa abertura de, digamos, uma força vital que faz pensar, que dá ideias, e daí ele articula para pensar novas formas políticas. Mas não é que ele aceita o fechamento hegeliano, mesmo que seja para derrubá-lo do interior, como faz Deleuze, ele faz um passo para trás, né? Para o momento anterior, e aí mostra que tem algo aqui que continua a ser efetivo tanto nas produções artísticas quanto nas invenções políticas. Eu acho que eu estava lendo aí um comentador que dizia que uma ótima forma de inação produtiva
que é o modelo de partilha do sensível novo, é a greve geral. E a greve geral ninguém faz e, ao mesmo tempo, muda tudo. Então, é tipicamente uma coisa que lhe interessa. Então, é isso que tem que ter em perspectiva, sobretudo no momento que estamos em greve aqui, para sempre dar uma perspectiva política a qualquer consideração aparentemente muito reduzida à esfera artística que ele faz. Eu gosto muito dessa ideia de entrar na estética por uma entrada muito humilde, acho, dos jardins. Né? Poderia ser até mais humilde, seria um livro sobre o artesanato, uma coisa assim. Muito pouco adorniano, né? Ou sobre, não sei, a música popular brasileira como reveladora assim de uma coisa extraordinária. A paisagem é uma coisa que não tem uma grande tradição de reflexão na filosofia estética, voltou a ser importante nos últimos anos pelas reflexões da antropologia, toda essa reflexão sobre o fato que a floresta amazônica é um grande jardim, porque foi muito transformado, não é uma natureza virgem, e todas as descobertas da arqueologia também do mesmo tipo na África, pelas mesmas razões. As florestas africanas são grandes jardins transformados durante séculos e séculos, mas e um pouco pelas considerações ecológicas sobre o antropoceno que são ligadas a essa galera, mas aí fazer da arte dos jardins um tópico nobre da reflexão filosófica é bastante novo, eu acho. Então, a professora Cecília gostaria de falar. Na verdade, o jardim, embora não tenha sido tematizado explicitamente, houve uma grande querela entre Voltaire e Rousseau, né? Ele é um tema bastante caro para o Rousseau, que fala sobre, critica os jardins franceses e faz o elogio dos jardins ingleses, né? Mas também o que está embutido nisso claramente não é uma visão de civilização, uma visão de natureza, né? O homem que domina a natureza no jardim francês contra a natureza exuberante e livre no jardim inglês. Esta querela, ela se liga indiretamente a uma outra querela, que é a querela dos bufões, no século XVIII, que também tem relação com esses mesmos tópicos, e a querela que envolve a ópera, que também foi uma querela bastante... que houve uma discussão, né, sobretudo entre Voltaire e Rousseau, onde Rousseau defende a ópera italiana, justamente porque ela é livre, ela é emotiva, ela é espontânea, ela trata do sentimento, e Voltaire que vai preferir a ópera francesa ou alemã, também me lembro mais. Então, não sei se de fato não havia uma teorização, pelo menos indireta, creio que a gente pode dizer que sim. Se a gente pensar no romance La Nouvelle Héloïse, o jardim é um lugar central no romance, é onde os amantes se encontram, e é bom lembrar, é um jardim inglês. Não, você tem razão, mas precisamente é um objeto do século XVIII que depois passa um pouco de moda. É isso que eu estava tentando dizer. Mas sim. Obrigado. Não, você tem razão de lembrar. Inclusive, ele fala, a um certo momento, só que de maneira alusiva, da Nova Heloíse, ele fala mais de um contemporâneo, e essa reflexão de Rousseau e a briga com Voltaire e outros está no contexto, claramente, como algo muito importante. Não, você tem totalmente razão. Eu estava mais falando das considerações ulteriores do século XIX e XX. É o próprio Rancière que recoloca essa questão, ou esse tema do jardim como objeto filosófico digno. Inclusive, ele indica porque passou de moda, foi por causa do Hegel, que marginalizou como algo, vamos dizer, não autônomo, para enfocar mais, com razão, parcialmente, sobre a autonomia da arte. Bom, é isso que eu quis dizer. Temos outras perguntas ou intervenções, talvez? Eu queria reforçar só uma coisa, que para mim é uma originalidade do Rancière, que é justamente isso. Ele escapa de uma conceituação do sublime, que é aquela definição onde
a nossa capacidade está para além, nossa capacidade de pensar o sublime vai muito além, assim, de nossa compreensão racional, digamos assim, né? O sublime, ele é uma coisa tão infinita e tão ilimitada que a gente não consegue concebê-lo, né? A partir do Kant. Então, o Rancière não só observa que é possível conceber o sublime, assim como também é possível pensar o sublime, e ele é tão próximo da gente que existem meios de transformação através do sublime. E tá aí o tempo da paisagem para provar para a gente, né, que é possível, a partir da natureza, encontrar meios de transformação. Sim, se não me engano, essa análise do sublime vai aparecer nos capítulos 3 e 4. A gente vai descer um pouco no detalhe, tem toda a teoria de Kant atrás. E na conclusão, ele fala também na transformação do sublime na teoria de Hegel. Então, é uma coisa que é um fio diretor do livro que permite efetivamente acompanhar a transformação da concepção da natureza. Bom, todo mundo tem as imagens clássicas, românticas, né, do mar caótico, mas poderia ser uma cachoeira impressionante do Cerrado, ou um céu assim estrelhado no deserto. São coisas que assustam, e aí a reflexão sobre o sublime, de Burke para Hegel, se transforma de maneira particularmente reveladora do que Rancière quer constituir como regime estético novo. O que não aparece claramente para mim ainda é o laço bem discreto no livro, talvez em outros livros é diferente, desse regime estético com a Revolução Igualitariana, ou igualitária, não sei como dizer, da Revolução Francesa. Isso ainda é um pouco indireto. Talvez você saiba mais sobre os outros livros. Eu acredito que em A Esteticista ele investiga mais isso, mas na Arte dos Jardins eu acho que parece menos o tema dele, pelo menos de maneira direta, é mais uma alusão indireta. Olha, de leitura, assim, o que me remete em relação à Revolução Francesa e à identificação das origens do regime estético a partir dela, para mim isso é algo totalmente novo e está começando agora nesse livro. Ele já traz o problema de uma estética que move uma certa forma de experiência política e de transformação em todos os outros livros sobre arte que ele fala, inclusive as teses, como você citou, mas de origem mesmo, partindo aí de uma certa genealogia da coisa, eu acho que está começando agora e é algo que ele está pensando agora, está trabalhando agora. E, enfim, dei uma olhada também nos últimos artigos que ele publicou, nas últimas revistas acadêmicas, e não me lembro dele estar trabalhando justamente esse assunto, viu, Felipe? Então é algo que a gente vai ver agora, é algo novo para mim, e vamos ter que trabalhar, aprofundar juntos. E se acompanhar um autor vivo, né? Que continua criando, assim. É ótimo também, Desafio. É um desafio. Outras observações, eu gostei muito dessa analogia que você fez em relação à Amazônia, né? De ler, dá para ler também esse texto tomando a Amazônia como exemplo, porque, de certa forma, ele não escapa mesmo de pensar a política dentro dele. Então faz total sentido, faz muito sentido. Sobre a floresta amazônica, tem que talvez detalhar um pouco, porque estou pensando nisso. É um objeto, sim, de pensamento, sim. Então, tem uma dupla revelação. Tem os estudos, digamos, da etnologia pós-clássica, depois de Darcy Ribeiro, Viveiros de Castro, por exemplo, como ele se chama? Eu esqueci o nome do antropólogo francês agora. Não, Philippe Descola, que foram lidos por Latour, e várias outras pessoas que
digamos, complexifica essa relação supostamente óbvia entre natureza e cultura. Bom, essa divisão não é uma coisa bem ocidental, não é bem assim que se pensa natureza em outras culturas, e aí você pode estabelecer uma grilha de opções variadas para pensar a natureza, e tem várias culturas que pensam a natureza enquanto não desanimada, objetivada, como a gente fez a partir de Descartes na tradição ocidental, mas enquanto animada e espiritualizada, digamos. Então, isso é a primeira razão pela qual a floresta amazônica foi pensada como objeto filosófico. É o lugar onde a gente vai derrubar a divisão tradicional natureza e cultura, que se encontra na tradição ocidental, e é importante derrubar porque, dizem os zeladores, tem que repensar a nossa relação com a terra, tem que repensar nossas relações com os animais, em particular os animais que a gente come, tem que repensar nossa relação com a pretensão de dominação sobre a terra e de propriedade sobre as matérias naturais. Bom, Agora mais do que nunca, né? agora mais que nunca. Inclusive, esse debate continua em torno dos materiais da Lua, que tem exatamente as mesmas discussões em termos de propriedade, em termos de extinção, enfim, esgotamento delas, etc. Bom, fechou a parêntese. A segunda razão pela qual se torna a floresta amazônica um objeto filosófico é por causa da revolução na arqueologia desse novo instrumento de medida que se chama o LIDAR. O LIDAR é como um grande scanner que se utiliza a partir do avião e que permite ler, olha só, a paisagem, o relevo da paisagem. Bom, é um instrumento de ressonância, né, por ondas, e vai ajudar a constituir mapas, além do visível, porque as ondas podem passar através da floresta e identificar um relevo que o olho humano não pode ver. Teria que ir no chão e isso seria uma perda de tempo. Agora, são instrumentos voantes, tipicamente aviões ou drones, que fazem esse mapeamento da floresta. E o que acontece? A gente observa um relevo que não aparecia antes. E a gente fala de verdadeiras cidades e ruas com avenidas, assim. Uma coisa esquisita. Inclusive, dentro do próprio campo da arqueologia, sempre teve, pelo menos na tradição francesa, uma separação entre a arqueologia na América do Sul nobre, que é a arqueologia andina, porque tinha monumentos, e a arqueologia ruim, humilde, não interessante, vamos dizer, um pouco auxiliar, assim, da floresta amazônica, porque supostamente são povos sem história, não tem... Tudo que a gente sabe agora através do LIDAR, e eu esqueci de dizer, novos instrumentos também de análise dos chãos, porque a gente tem muitos traços que sobram de grandes civilizações que foram recobertas. Então, modifica profundamente a nossa concepção da floresta, porque a primeira tradição da antropologia mostra que a floresta amazônica nunca foi uma floresta virgem, sempre foi povoada, inclusive agora a gente sabe pela outra tradição arqueológica, por grandes civilizações, cidades inteiras, em rede de cidade. Então, a gente está falando do equivalente do Império Inca, só que na floresta, com avenidas, assim, estradas, é uma coisa esquisita, né? É uma revelação. E as mesmas revelações da análise do chão, da análise do relevo pelo LIDAR, se fazem nas florestas africanas, só que são menos documentadas. Então, com um pouco de atraso que a gente faz o mesmo trabalho lá. Então, não é a floresta amazônica enquanto tal que se torna um objeto filosófico, é a concepção da paisagem virgem que se transforma num jardim. Por exemplo, o fato dessas florestas ser povoadas e cultivadas provoca uma grande seleção. A fertilidade dessas florestas, em termos de biodiversidade, inclusive na floresta do Congo, se explica
pelo fato que são imensos jardins. E não são paisagens virgens, como um certo olhar, em particular ocidental, romantizou. Então, isso é muito interessante, porque tem uma modificação profunda a partir da antropologia e da arqueologia para mostrar como o que aparecia natureza simples é uma natureza já transformada, né? Com implicações diferentes, porque não quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa, entra nos debates sobre preservação, inclusive das terras indígenas no Brasil. Mas, enfim, modifica profundamente a visão que a gente pode ter dessa terra. É fundamental. Existem registros de civilizações embaixo do mar também, né? Isso é outra revelação da arqueologia. Boa parte das civilizações da América do Sul estão provavelmente embaixo da água. E foram construídas nas costas, só que subiu o nível do mar. E aí já tem arqueologia submarina lá no México que mostram que tem muita coisa a ser investigada. Mas as fronteiras da ignorância recuam à medida que a gente sabe um pouco mais, né? A gente só sabe enquanto pouco a gente sabe. Outras observações, minha gente? Eu tenho uma dúvida. Então a gente vai se aproximar um pouco aqui. Fala no microfone. Da crítica, professor, que você tinha falado do quinto capítulo. Quinto capítulo, isso, ok. Quando ele fala quando ele critica a visão de comunidade nos jardins, de visão comunitária. Aí eu queria perguntar se daria para fazer um paralelo com a crítica que ele faz do teatro reformado no Espectador Emancipado, de também falar que tem uma visão muito equívoca de comunidade. Então, poderia desenvolver um pouco mais a crítica do teatro, porque nem todo mundo conhece? No Espectador Emancipado, é um livro que trata do teatro e do cinema. Eu falei brevemente no início, insisti mais sobre cinema, mas tem também bastante teatro. Isso, assim, pelo que eu peguei, essa crítica da construção que ele faz de ser uma visão meio superficial, né? Quase a ideia de que o teatro vai instigar essa comunidade assim tão instantaneamente, não sem o intermédio que ele vai construindo, que ele acha que é o real intermédio da inteligência, né? Como a inteligência é construída individualmente, sendo a real conexão ali do espectador com como falo? O ator, no geral, o diretor, ao invés de um momento quase natural mesmo, assim, uma coisa própria, né, do teatro por si só. Sim, bom, aqui eu diria que o duplo movimento, a dupla originalidade de Rancière, que eu vou relativizar no final, é a seguinte. Primeiramente, ele vai se afastar do ideal clássico do teatro, que foi codificado a partir de Aristóteles, pelo menos na França, como imitação da realidade. Então, a verosimilitude faz que você tem que imitar uma ação de uma maneira credível e com certas regras e princípios. E, contra isso, vai inventar Brecht, o teatro da distanciação. Bom, nem todo mundo conhece Brecht, mas numa peça de teatro, por exemplo, de Brecht, se lança uma história com uma fabulação, uma narração, e aí no meio da narração vai aparecer alguém que vai dizer que isso é apenas uma maneira de contar, que talvez não é o ponto de vista de todo mundo, que tem que olhar com crítica, porque isso é bem uma coisa ideológica, etc, etc. Então, provoca uma reflexão sobre a narração mesma a partir de dentro do espetáculo. Então, a narração está interrompida, como se alguém te tirava o fio do seu computador no momento que você está olhando o Netflix, para te dizer, bom, você sabe que isso é tudo babaca, não esquece de comprar leite, por favor.
E aí interrompe a magia, a ilusão, a identificação que você tem para distanciar o público. E aí Rancière está dizendo, no primeiro caso, como no segundo caso, você está fazendo a suposição que o espectador é passivo. Ou seja, ele se identifica, ele entra na imitação da realidade. Ou seja, você tem que tirá-lo disso, mas supostamente porque ele não é capaz de fazer essa distanciação ele mesmo. Mas acontece que o próprio espectador é bem capaz, sim, sozinho e junto com outras pessoas, de procurar um ajuste em relação ao espetáculo. Ele vai definir a sua distância de adesão ou de distanciação, sem precisar alguém fazer para ele, porque isso é baseado sobre o postulado da passividade. Então, tanto no teatro clássico francês, por exemplo, Racine dizia agradecer e mover, plaire et toucher. É a única regra. Então, quando você provocar a emoção, você provoca a adesão. Aí, tanto no teatro de Brecht, você tem que se distanciar da emoção e da imitação para não cair nela. Nos dois casos, o postulado comum é aquela de uma passividade, de uma inercia do espectador. Ele se deixa levar pela magia do show. Okay? Mas o que acontece se pensar o papel do espectador de maneira mais complexa, como um posicionamento, com estratégias, táticas, capacidade de se juntar a um outro olhar, ou ao contrário, de se afastar de um certo olhar para contrastar, por exemplo. Então, por assim dizer, uma capacidade crítica do próprio espectador. Okay? É isso que acontece. Então, isso faz que Rancière não entra nessas visões fáceis, digamos, do espectador enquanto uma pessoa que é instrumentalizada, manipulada. Ele tem uma própria autonomia e vai ter uma própria capacidade de redefinir a percepção sensível. Agora, qual é a limitação? É aquela que eu mencionei no início. É uma limitação que não é de Rancière, é uma limitação da teoria da imitação toda, que vem de Aristóteles. Durante um milenário, basicamente, ou dois, a gente repetiu a teoria de Aristóteles tal que a gente a recebeu. Só que a gente tem debates atuais para dizer que a purificação das paixões no teatro de Aristóteles é um erro de leitura. Então, não sei se você imagina o que isso implica. Todo o teatro clássico francês está destruído. Toda a teoria da distanciação de Brecht está destruída se não tem mais purificação das paixões, catarsis. Porque o efeito sobre o público aí tem que ser pensado de maneira diferente. Então, isso derruba ou afeta. Por que o jardim vamos dizer, o que é um critério de uma maneira de pensar a articulação da estética com a construção de uma nova comunidade? Isso já aparece no Espectador Emancipado, que fala do teatro e do filme, no sentido que tanto a teoria clássica da emoção e identificação e imitação de uma realidade, quanto a teoria adversa, digamos, de Brecht, de distanciação, de ruptura da emoção e de não identificação, se apoia sobre o postulado de uma passividade fundamental do espectador. Agora, se você pensar o espectador como já crítico, já emancipado, já capaz de ajustar a sua percepção sensível com um pouco de contraste, de espírito de reflexão, ele mesmo pode participar de um olhar que ele pode compartilhar e participar da definição das novas comunidades estéticas. Isso quer dizer que não é precisamente necessário uma vanguarda artística que vai definir para todo mundo o que deve ser a nova partilha do sensível, como pensavam também os artistas de vanguarda revolucionária na Rússia, porque o espectador sendo emancipado, ele vai ter a própria recepção das obras. E você tem que levar isso a sério. E isso faz que o espectador, ele é emancipado no sentido que participa da construção da nova partilha do sensível. Ele é ativo, ele não é passivo. Isso que eu quis dizer. Bom, desculpe pelo problema técnico. Só para reforçar um pouco, Sim, pode.
sobre aquela questão do jogo, né, do jogo schilleriano, dentro desta visão do espectador com o teatro, é interessante perceber, porque se o jogador, né, o sujeito, ele está numa posição de ócio e a obra de arte está fechada sobre si mesmo, também num processo de inatividade, nem a obra oferece alguma coisa para esse espectador, e nem o espectador quer nada desta obra. Existe um movimento que ainda acontece na cabeça deste espectador, em que ele é capaz de pensar. E isso é a crítica do Rancière em relação a esse espectador, em que ele é muito ativo, né, durante o processo. Porque ele não é totalmente passivo, do qual acreditam alguns teóricos, enfim. O espectador está em atividade, por mais que ele esteja em situação de ócio, digamos assim. E uma outra questão também, que eu queria só dar uma reforçada, é que o teatro, o Rancière, ele critica esse teatro que tem uma certa visão utilitarista, ou teatro no qual a gente pode chamar de didático, né, em que ele transmite uma certa mensagem política impulsiva, exigindo daquele espectador uma ação de maneira imediata, né? E o que ele argumenta é que o verdadeiro sentido ali daquele teatro no qual ele apresenta é somente apresentar essa capacidade, né, de desafiar ali as estruturas de poder existentes a partir do pensamento daquele espectador, a partir das formas de transformação do pensamento daquele espectador. É por isso que eu vejo um potencial formador dentro da teoria rancieriana, porque existe, de fato, esta atividade entre espectador e obra de arte, em que somente aquele sujeito, naquele processo de ociosidade, estabelece qual obra no qual ele tem as mãos, né? Então, o teatro também ele passa a ser ali uma espécie de arena, isso o Rancière deixa claro, né? Assim como toda obra de arte também é um espaço de arena onde há possibilidade de igualdade radical. E neste sentido é uma igualdade radical porque não há aí distinção entre o espectador e o próprio autor, né? O próprio ator também ali que está prestando aquela apresentação. Então, há uma certa democracia diante de uma situação como essa. E também uma outra questão que eu queria colocar, essa crítica mesmo em relação ao Aristóteles, Felipe, talvez, caso você queira aprofundar um pouco mais, é que a crítica que o Rancière faz em relação ao Aristóteles é devida à ideia de mimesis, dentro da obra de arte, né? Mimesis no sentido de imitação. Ele trabalha na poética, isso. E a mimesis, ela é essencial ali para a obra de arte, mas, ao mesmo tempo, o Rancière vê isso como uma limitação da compreensão da própria obra de arte. Porque a imitação ela não pode ser apenas uma cópia passiva da realidade. Ela é um ato que é criativo, é um ato capaz de desafiar aí as hierarquias e as normas estabelecidas, e é por isso que a arte é parte da partilha do sensível. Sobre o assunto, eu acho que a gente teria quase que fazer uma sessão de seminário juntos com o nosso parceiro Maxime Chapuis, que faz o seminário de filosofia antiga / filosofia contemporânea, então filosofia antiga enquanto lida pela filosofia contemporânea, né? Porque essa teoria não estou falando da teoria da teoria da purificação das paixões, da qual eu já falei, mas mesmo relativizando a teoria da purificação, sobra no centro da teoria de Aristóteles a teoria da imitação. Agora, qual é a imitação? O próprio Rancière observa que não é imitação como perda ontológica, cópia, é imitação das ações, mimesis praxeus. E aí, ele observa que tem uma valorização da imitação em oposição a uma valorização como descrição das receitas internas das obras,
análise poética, digamos, em vez de uma desvalorização ontológica da arte em relação à realidade. Tudo bem. Mas, mesmo assim, ele não valoriza o Rancière, o Quesaíba, teria que aprofundar um pouco, ele não valoriza a dimensão de criatividade da imitação aristotélica, sobre a qual, ao contrário, vai insistir muito Ricoeur, na análise que ele faz da mimesis aristotélica. Bom, a imitação de Aristóteles é uma imitação produtiva, é uma imitação criadora. Ela vai utilizar as ações feitas para, em cima delas, imaginar outra coisa. Então, não temos uma teoria da imaginação propriamente dita, mas é uma imitação criadora, com certeza. Faz que o próprio Ricoeur vai extrapolar essa teoria da imitação de Aristóteles para fazer uma teoria da narração enquanto invenção semântica, criação de novos sentidos. Então, isso muda radicalmente a visão que você pode ter da filosofia da estética de Aristóteles como sendo restrita, pobre, um pouco pequena para o que se trata de pensar na modernidade. Mas isso implica descer um pouco no detalhe da análise do texto. Ricoeur utiliza uma tradução que nos anos 60 é recente, bastante original na época. Rancière, não sei o que ele utiliza e como ele se posiciona em torno dessas outras leituras. Seria interessante. É impressionante, porque no momento em que o Ricoeur consegue enxergar um horizonte de possibilidades na teoria antiga e no próprio Aristóteles, o Rancière enxerga a teoria antiga e tanto Platão quanto Aristóteles como completos sujeitos que limitam assim, absurdamente o potencial do povo dentro daquela comunidade. A abertura para ele é no regime estético. Platão também, ele vê como Platão ele fecha também. A construção de comunidade platônica para o Rancière é totalmente despropositada, assim. Isso aí, essa crítica platônica se poderia encontrar na obra de Badiou, que diz que, ao contrário, tem que fazer uma estética neoplatônica, quase, nas proposições que ele faz sobre a obra de arte. Bom, mas seria interessante, porque todos os debates sobre estética se articulam a essa leitura dos autores clássicos. A própria estética de Deleuze só se explica pela vontade de derrubar o platonismo, por exemplo. Então, é também uma coisa que deve ser pensada nesse horizonte da leitura dos autores clássicos. Mas, enfim, isso não é o nosso tópico principal e vamos continuar a aprofundar nosso entendimento da obra de Rancière.